Muito bem, queridos, voltando do intervalo, depois de assistirmos um vídeo do Porta de Fundos, que tratava sobre agendamentos máximos, tema que nós trataremos agora, que conta a história de um repórter que não permite a liberdade espontânea e verdadeira da fala do outro, o entrevistado. Ele coloca em situações muito constrangedoras, nos quais, por armadilhas, estratagemas de perguntas, ele não tem como se colocar e a autenticidade da sua fala. Fica sempre aprisionado às perguntas que obrigatoriamente direcionam o ato de responder, não sendo um diálogo, mas uma imputação. Depois nós vimos um trecho do filme Room, O Quarto, um filme dramático, belíssimo, impactante, no qual uma repórter, depois de ter a personagem vivido o sequestro de muitos anos em um cativeiro, e lá foi estuprada e teve o filho, e até chegar a uma idade já na adolescência desse garoto, que conseguiram sair. Então, vindo uma repórter perguntar a ela sobre como foi tudo aquilo, faz perguntas muito perversas do ponto de vista clínico, que jamais podem ser feitas por um filósofo clínico. Isto é, perguntas que desconsideram a outridade, o contexto e as relações de aproximação do outro, que, como eu disse antes, precisam ser feitas com base em exames categoriais. Tema da nossa aula. Antes de chegarmos lá, algumas considerações que nós vimos nos referindo. Estávamos falando no ir ao outro via interpretação linguística. Quando falamos na gramaticalidade do ser subjetivo, temos que entender que as regras sintáticas, a palavra latina para lógica, sintaxe, a lógica ela é subjetivada. Como cada um configura a interpretação, o sujeito, o verbo e o predicado, o eu e o mundo como predicado, é feito com adaptações muito íntimas. De tal maneira que a forma como somos alfabetizados na escola, ela é uma gramaticalidade oficial e que exige um parâmetro comum de linguagem e que se estabelece, por exemplo, nos formatos acadêmicos, quando estamos num mundo profundamente objetivo, como publicação científica de um trabalho. Elas devem seguir o que é objetivo como regra de discurso e de interpretação, portanto, com referenciação universal. Mas uma poesia, uma canção, uma fala informal, o coloquial de todo dia, se forem rigorosamente objetivos na estruturação linguística, nós perderemos a subjetividade. Então, espaços como o da literatura e de todas as artes que se valem de diferentes semioses, de diferentes modos linguísticos de conversação, elas precisam enriquecer-se de uma mescla de elementos objetivos. Quando eu falo copo, quando eu falo camisa e outros verbos, a gente tem que entender algo em comum, senão não há linguagem. Pois comunicação pressupõe que há um entendimento comum. Mas também uma riqueza de elementos subjetivos. Tipo, estou falando objetivamente para 2 ou 1 milhão de pessoas, mas eu quero dar deixas para que certas idades, gêneros sexuais ou certos contextos econômicos entendam uma piada, entendam um drama que o outro não entenda. Esses jogos de ironia, esses jogos de conversação seletivas só são possíveis quando eu me aproximo dos campos diversos da subjetividade. Então, nós abandonamos a pura objetividade científica e entramos no campo da arte, da riqueza múltipla de vários elementos linguísticos. Quando nós faremos clínica, no exercício da filosofia clínica, precisamos ter uma riqueza complexa, em certo ponto erudita, mas sobretudo de grande sensibilidade. Por quê? Temos que ter conhecimento objetivo mínimo,
dos elementos comuns entre nós. Temos que ter elementos intersubjetivos, que são os espaços de aproximação previamente já acolhidos na cultura, que é os comportamentos, os valores, os dados linguísticos que a gente se entende sem precisar mais de esclarecimentos formais, sem precisar de ciência para referendar tudo. E temos que aprender a chegar ao elemento oculto, ao olhar desatento e exigente de uma metodologia clínica rigorosa para ir ao mundo específico de como aquela pessoa, naquele contexto, quer dizer algo que não pode ser comparado ou igualado a mais nenhuma outra pessoa. Ou seja, sua singularidade insubstituível do discurso. Então eu tenho que interpretar a fala do outro nos espaços da objetividade, da intersubjetividade cultural nos contextos comuns e no espaço da singularidade com marcações de aproximação linguística. Estou falando muito difícil? Filosofês? Vamos nos aproximar desse sentido. Bom, ao falar em intencionalidade, estamos falando em linguagem. Quando eu falei a vocês 3 estruturas do pensamento intencional, falamos na relação todo-partes. Ou seja, quando a intuição do eu aparece, opa, eu existo, eu, singularmente, cada um, e por extensão, cada cultura, ela tem uma noção de todo. Ou seja, o infinito não é rigorosamente sem limites. Vamos usar um termo apropriado da física, da hiperfísica de Einstein. Ele é infinito, mas delimitado. É infinito como que de 1 até 4, que é limitado, não chega ao 5, mas entre 1 e o 2 tem 0,1, 0,2, há uma infinitude, mas dentro de um espaço que é concebível. Mesmo que já... E quando nós falamos em hiperfísica, já ultrapassa a concepção imaginária, ou seja, da elaboração de imagens. Só é possível ser concebido matematicamente, mas ainda assim é um limite matemático. Seja como for, vamos entender assim, o nosso discurso humano, ele é infinito de subjetividade, mas ele tem que ser delimitado no limite da linguagem. Está pressuposto aqui, momento especial para outras aulas, que ao final desta eu só farei uma introdução, é também possível uma filosofia clínica para além da linguagem. Claro, elementos intuitivos. Mas não para aquém da linguagem. Portanto, não sem escuta e atenção. Está claro? Nós não vamos regredir como quem nega a racionalidade da interpretação. Não apostaremos a irracionalidade da relação entre nós. Mas transcendentaremos a racionalidade. Para além, nunca a quem. Bom, então vamos imaginar essa relação, em princípio de forma meramente didática, entre sujeito, verbo e predicado. Eu, verbo é ação, eu gosto, eu não gosto. Quando as pessoas contam a sua história, contam seus dramas, elas usam verbos como centro da vida. Eu fiz, eu deixei de fazer, eu sofro, eu desejo. Esse verbo, que é ação, ele é história, porque quando eu falo no movimento, na ação, ele tem antes e tem depois, senão não haveria concepção de ação. Antes e depois e o durante formam a noção de história. Então qualquer fala tem história. Uma história objetiva, por uma leitura objetiva, uma história intersubjetiva, amparada em um contexto linguístico, cultural, em que quando a pessoa fala eu já entendo naquele contexto. E uma história no âmbito da subjetividade, e que não pode ser em nada pressuposto, eu tenho que me aproximar dela. Qual foi a ação disso? Então,
eu tenho que ir atrás da história. História é uma outra palavra para movimento de vida. A objetividade histórica não é vida na clínica. Ou seja, a pura objetividade. Maria foi ao supermercado comprar cigarro. É um fato histórico. Isso não nos importa na clínica de forma absoluta. Ou seja, não me interessa o ato físico, objetivo, marcado da narrativa. Me interessa a subjetivação desse ato. O que isso quer dizer para aquela pessoa e nas relações que ela mantém e que são mantidas com ela no mundo em que ela age e também sobre ela é agido. Então eu não quero os elementos puramente objetivos. Vou utilizá-los, os elementos de marcação objetiva, lembremos, sempre para chegar à subjetividade que é diferente entre você e eu, entre o eu e o outro. Tranquilo? Perguntas? Tá. Quando nós falamos em predicado, sujeito, verbo, predicado, a palavra predicado é mundo. Eu me relaciono com mundo, qualquer mundo. Abstrato, concreto, mas eu falo do mundo. Se a pessoa diz eu sofro muito, bom, por intencionalidade na linguagem, quer dizer, ela sofre de algo. Ela sofre em relação a. Ainda que ela não diga, eu não sei com o que eu sofro. Esse inominado, que é predicado, mesmo que eu não saiba identificar, vamos chamar isso de contexto. Tem um contexto disso. Como eu sei disso? É simples. Pela própria ideia de temporalidade na história. Ou ela sempre sofreu, e se ela sempre sofreu, não há diferença. Então não tem como ela dizer eu sofri, como ação. Eu sofri ou não sofri. Algum momento aquilo não existiu, senão não haveria linguagem, concordam? Então se ela diz eu sofri, eu comparo com o que eu não sofri. E aí eu tenho um antes e um depois, e tenho o predicado, o que a faz sofrer, o que ela nomina e interpreta como sofrimento, separado do que não é. Portanto, sujeito, verbo e predicado significa quando a percepção muda. A pessoa diz, eu sempre fui alegre. O que isso quer dizer? Eu vou ter que investigar o que ela chama de sempre. Tem um antes, tem um durante, tem um depois. Se não houvesse, de fato, nenhuma ação historicamente contextualizada, ela mesma não saberia dizer, eu sempre fui alegre, porque não haveria nada no mundo que não alegria. Portanto, o mundo é a própria alegria. Então, não seria no nível do absoluto óbvio. Quando ela diz, então, eu sempre fui alegre, é porque ela sabe que existe algo que não é alegre e precisa demarcar. Alegre. Não confunda com outra coisa. Tá claro, gente? Tá. Bom, nesse sentido, vamos entender a historicidade da narrativa. Historicidade não se confunde com um termo no sentido científico objetivo amplo de história. Historicidade, sufixo ad, grego, quer dizer qualidade essencial de. Então, quando eu falo, se eu pudesse falar assim, a livralidade do livro, a essência do que é livro, esse ad estaria se referindo ao que é de mais constitutivo, mais íntimo no ser livro. Historicidade significa não os fatos objetivos, apenas, mas, na essência, a interpretação subjetiva dos fatos narrados. Nós vamos atrás, vamos fazer uma pesquisa da historicidade do discurso de quem chega a nós no consultório como partilhante. Vamos ali ouvir a história e a biografia, os elementos, digamos, jornalísticos, os elementos objetivos. Mas nós só usaremos esses elementos objetivos para chegar a algo que ultrapassa a biografia objetiva. Nós vamos agora à interpretação subjetiva dessa biografia. Tá claro?
Portanto, historicidade é a edição, o recorte, a composição organizada da sua biografia segundo o olhar subjetivado. Em outras palavras, mamãe chega em casa e tem 2 meninos e um vaso quebrado. O dado biográfico, o dado factual é que o vaso está quebrado e que tinham 2 meninos. Agora vamos à historicidade do que aconteceu. Aí nós teremos genialidades narrativas. Desde extraterrestres ao vaso que correu atrás de mim, nós teremos interpretações, entendem? É ela que vai nos permitir, a historicidade, montar com objetividade artesã, mesclas de objetividade para chegar à subjetividade, a estrutura de pensamento do outro. Meio que a semelhança analógica de um óculos. Eu vou marcando como faz um oftalmologista com aquelas perguntas. Mais assim, menos assim. Vocês já fizeram exames? Aí você fala, mas está tudo igual. Mais assim, aí ele vai marcando com parâmetros objetivos de distância o quanto estou subjetivamente qualificando de bom, de legível ou de ilegível. Aí ele vai pegar essa subjetividade do legível, está bom para mim, está mais confuso, mais claro. Tá, agora está no melhor de todas as alternativas possíveis. Ele vai fazer várias referenciações até chegar a um padrão, com variações pequenas, mas há uma margem objetiva para dizer aquilo que ele chamou várias vezes de confortável, objetivo, lúcido, de delineamento da letra, é tal grau. Então, se eu conseguir fazer isto, eu não conseguirei ver subjetivamente exatamente tal qual os olhos por dentro do outro, mas eu terei os óculos dele. Se esses óculos colocam as coisas longe ou colocam as coisas perto, então é uma aproximação de uma objetividade artesã que em clínica faremos. Daí que vou chamar de uma separação de, como faz Lúcio Pacta, entre o conceito de eu, empírico, quer dizer, vivido, ou no sentido psicológico, sentido intuitivamente, experimentalmente por cada pessoa, vou separá-la de outro termo e outro conceito, estrutura de pensamento, que é o grau de visão. Se eu não tenho como ir ao eu na sua essência, pela linguagem, às vezes eu posso isso para além da linguagem, tem como eu chegar a este eu de outrem pelo óculos, que é a tendência inercial. Lembremos que, por analogia, a inércia é aquela lei de Newton, no qual um corpo tende a permanecer com a mesma energia que nele estava de movimentação. Se ele estava parado, a tendência, então, depois, é ele permanecer parado, mantendo as mesmas condições de atrito e de ambiente. Se ele estava em alto movimento, qual é a tendência? É ele permanecer com aquela força motora, enquanto ela está ali atuando. Salvo qualquer equívoco, os colegas aí que me esclareçam esse sentido básico. Está tudo ok? Mais ou menos. Sei. Perdão pelas outras aproximações. O que eu quero dizer é, nós vamos procurar no outro quais são as tendências do olhar dele. Olhar aqui em todos os aspectos de intencionalidade. Essa pessoa se emociona, esta pessoa é sensorialmente mais tendente a... Os pensamentos delas tendem a em determinados contextos. Se eu mapear com os elementos objetivos uma aproximação da vivência subjetiva, aí sim, elemento feito na primeira parte da clínica, eu poderei, a partir de então, com conhecimento seguro e sensibilidade revendo sempre, conversar com o outro nos termos dele.
seja, eu sei que se nada mudar, a tendência desta pessoa em permanecer assim tem esse resultado. Ao mudar com características de outros elementos de intencionalidade ou de interpretação, coisas outras vão acontecer por tendência. Essa tendência é histórica na subjetividade. Ou é isto, ou nós estamos sempre no inusitado e ausência de qualquer julgamento. Por exemplo, alguém aqui, quando veio nesta aula, que já temos várias aulas atrás, incluindo de outras turmas, alguém veio aqui imaginando, ficando completamente surpreso de haver café sobre a mesa? Alguns até já esperando o café? Então, já estava marcado, registrado na sua tendência de viver isso e de interpretar isso. E se isso alterar sabores, volumes e caracterizações, vai haver uma tendência de afetação, de estranhamento. Se eu já marquei uma tendência na historicidade de cada um em saborear o sem doce, assim marcado objetivamente por, sei lá, ausência completa de açúcar, se eu colocar 15 colheres de açúcar, eu já sei que esta pessoa, por tendência, não há uma garantia, ela vai dizer, que horror, está muito doce. Eu tenho como marcar. E assim eu tenho também como me aproximar, não de uma forma científica, mas de uma forma objetivamente artesã na clínica e demarcar um esforço de autenticidade. Enquanto esta pessoa caminha com uma certa tendência, ela reúne forças e ela dispõe e esclarece. Eu me sinto capaz de enfrentar os desafios e me enriquecer com todas as características dessa história. E com certas tendências que chamaremos de inautênticas, nós vamos reconhecer. Essa pessoa, toda vez que ela caminha com esses caracteres da historicidade, eu a vejo sempre murchar a sua potência de vida, a sua sensação de que ela perde autonomia, perde identificação, conversação com o meio e vai se revelando de vários caracteres que são, diríamos, desde o sofrimento à perda da vitalidade, segundo ela mesma registra. Então, vamos agora a uns laboratórios, mas antes uma leitura do livro A Escuta e o Silêncio, na página, isso claro, na terceira edição de 2017, página 136, terceiro parágrafo. Peço a vocês que agora este livro será material quase que obrigatório para as próximas aulas, porque nós começaremos a estudar um caso clínico, este registrado no livro, e o utilizaremos para, a partir dele, fazermos pontes com outras possibilidades clínicas. Este caso, assim chamado de Laura, em referenciação a um atendimento que eu tive há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e que me permitiu utilizá-lo, com a permissão dela, para fazer um esclarecimento do método filosófico clínico na sua teoria e na sua prática. O que eu posso dizer agora, vocês vão ler o livro, já começa a leitura inicial até os primeiros tópicos da estrutura de pensamento, que será o tema da próxima aula. É que Laura chega para mim ao consultório, dizendo assim, na verdade a mãe me procura e depois diretamente eu falo com ela com o seguinte tema, com a seguinte demanda clínica. Ela se sentia culpada por haver assassinado o seu pai. Um arrependimento sem possibilidades de cura, conserto ou qualquer nominação que ela própria dá. Em filosofia clínica não trabalhamos com essas tipologizações de saúde e doença, mas sim de autenticidade e inautenticidade. Tá, então vamos entender o que é isso, né? Aí eu vou ouvir a história dela, de uma maneira que eu vou mostrar a vocês metodologicamente. Como ouvir
com o máximo de riqueza, de objetividade e de subjetividade no processo. Não ferindo a objetividade mínima que eu preciso para fazer disso conhecimento. Não é adivinhação. Não é só boa vontade, é filosofia. É um conhecimento amigo, mas é um conhecimento. E também eu garanto o máximo de subjetividade da fala dela na perspectivação dela. Há o problema de eu confundir com a minha, por isso a objetividade no meio como ponte. Depois de feito todas as colheitas das bases categoriais, dos elementos objetivos comuns e da interpretação subjetiva dela, é que eu fico pronto, começa-se a segunda parte da clínica propriamente, a arte do diálogo nos termos dela. Aqui eu estou me referenciando quando eu já cheguei na segunda parte da clínica. Ou seja, eu já estou pronto para conversar com ela sem violar a estrutura de pensamento dela, porque eu a reconheço. Nos meus sentimentos éticos, com a dignidade de um hóspede, com hospitalidade, só vou ao outro, tratando-o com a dignidade de quem é recebido na casa de outrem, nunca o tratando como objeto. É sempre uma relação sujeito e sujeito. Eu vou como hóspede, sou hospitaleiro. E com a objetividade filosófico-clínica da estruturação do discurso linguístico. Só ler um trecho. Desse modo, ao falar com a Laura, utilizei, sempre que possível, os seus próprios termos. Portanto, já carregados dos significados que ela mesma conferiu. A palavra dela é, de certo modo, a existência exterior dela, quiçá ela mesma se emanando. Sobre ela, para mim, há outras linguagens e a intuição do inefável. Para ela mesma, há ainda tudo o que não foi dito. São os limites da honestidade na terapia filosófica. Não há interpretação sem linguagem. E não é justo julgá-la com a linguagem do meu mundo. Só uma verdadeira escuta da outra pessoa pode conhecer suas verdades. Se há algo a lhe dizer, que sejam palavras que ela escute. Palavras cujos significados antes lhe falem por dentro. Quase sempre a aprendizagem não está tanto em descobrir coisas novas para avançar, embora isso também aconteça, como foi dito. Antes, está no proveito útil dos recursos pessoais já conhecidos. Inegavelmente, há em todos nós um ponto subjetivamente ótimo que podemos nos tornar. Sinto que grande parte das nossas crises são meros desperdícios dessa possibilidade ao alcance. E aí, no parágrafo seguinte, só mais uma linha. Nos momentos da terapia, a palavra não é um substituto da escuta, é a sua própria voz. Isso porque o capítulo se refere ao tema palavras que escutam. São aquelas que, ao falar com o outro, reverberam a certeza epistêmica e carinho ético de que ele está sendo compreendido o mais íntimo que é possível no esforço de conhecimento e amor ao outro. Legal, né? Muito bem. Agora, vamos falar algo que nós precisamos, antes de chegar à metodologia didática de como faremos essa primeira investigação da historicidade do outro, vamos falar no perigo. Perigo, perigo, perigo. Está no programa de vocês, como anunciado no plano de aula, o seguinte tema:
historicidade existencial. Exames categoriais, 2 pontos. As implicações subjetivas entre, aspas, o eu e, aspas, o mundo. Conceitos estruturantes da metodologia filosófico-clínica. Muito bem, esse é o tema da aula de hoje. Já que o sujeito se apropria do mundo obrigatoriamente no uso da linguagem de uma perspectiva, então eu tenho que ficar atento sobre as regras de apropriação ou de interpretação. Lembremos-nos, objetiva, intersubjetiva e subjetiva. São 3 formas diferentes de apropriação ou de interpretação. Cada uma delas faz da linguagem uma linguagem relativa, em relação a padrões convencionados, 3 horas, 4 quilos, 2 quilômetros, aqui na China. Eu falo China, mas pode entender Mozarlândia também, qualquer lugar. Elementos que não existem em si mesmos, 2 quilos, 2 litros, 2 horas. Foram marcações cientificamente estabelecidas em um consenso mais durável possível. E de vez em quando essas marcações são alteradas. Cientificamente, determinados padrões são alterados. E outros construídos em paralelo, como por exemplo, alguns vão usar polegadas, outros centímetros, mas são conversações passíveis de pura objetividade. Então, quando nós chegarmos no ponto de entender a objetividade, não podemos tratar isso como se fosse uma questão subjetiva. Entendem? Por exemplo, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Se você achar o mundo subjetivamente, entre aspas, é construção da minha mente. Então, ponha isso em prova e fique em frente a um caminhão em uma autorrodovia. Você verá que a subjetividade não é tudo. Hã? Ela vai passar por transformações. No entanto, eu não posso negar que, de frente a um carro, há grande subjetividade. A morte, inclusive, e tudo. Uma não destitui a outra. São paralelos de interpretações diferenciadas que nós vamos conversar. Bom, então quando a relação sujeito-verbo-predicado, essa ação do verbo, que é a historicidade de cada um, vamos entender fazendo isso elementos comparativos. Bom, o que aconteceria se eu violasse, desrespeitasse a objetividade do discurso? A pessoa, por exemplo, faz um tratamento com um terapeuta, com um filósofo clínico e também com um médico, um psiquiatra. Há em ambos a relação igualmente de elementos subjetivos e elementos objetivos. Por exemplo, em ambos a consulta tem um valor X. Aí a pessoa, mas subjetivamente para mim isso é muito caro, vou te dar outra coisa. Ok, mas eu sei que em relação ao elemento objetivo eu posso fazer outros valores. Outro elemento. Como eu vou separar o que é delírio, ou seja, uma construção subjetiva, é igualmente legítima, tão legítima quanto a objetividade. Mas eu preciso distinguir se ela está ouvindo vozes, porque estas vozes objetivamente estão produzindo uma relação de conversação, ou se ela está construindo essas vozes numa relação de pura subjetividade. Eu preciso saber. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de que um psiquiatra passa um psicotrópico que tem efeitos como, por exemplo, a insônia. Ora, como eu vou saber se a insônia que a pessoa está vivendo é um dado de profunda subjetividade em referenciação às suas formas de interpretar o mundo, no qual o corpo fala, ou é objetivamente um efeito, se não inevitável, altamente provável pela objetividade dos efeitos químicos. Então, tanto o psiquiatra
quanto o filósofo clínico precisarão conhecer da medicação, cada qual na sua competência, precisarão conhecer das referências subjetivas para tentar marcar. Tem um elemento objetivo, tem um elemento subjetivo. E aqui eu vou sempre uma relação de aproximação. Está claro, gente? Se um psiquiatra estou colocando dois saberes distintos, o psiquiatra não faz a terapia como faz a filosofia clínica, nem o filósofo clínico trabalha com os elementos de saúde ou doença e as marcações biológicas como referendadores, como balizas de medição. São outras relações. Mas vamos falar um trabalho interdisciplinar. E eu preciso saber muito bem do que eu estou me referindo para ir conversar com o psiquiatra e vermos, olha, meu amigo psiquiatra, acho que esses elementos aqui são subjetivos, eles não são objetivos. Aí o psiquiatra, que também não é um neurologista, não vê os marcadores biológicos puros, ele vê marcadores interpretados pela subjetividade da cultura, ele vai dizer, eu acho que é objetivo, é uma conversação, entendem? Nós vamos conversar com dados objetivos. Dizendo isso, o que aconteceria se um psiquiatra não colhesse objetivamente os dados de forma bem feita? Além de um desrespeito subjetivo, seria um desrespeito à própria metodologia científica, né? Ou seja, digamos que ele pegue numa história, numa anamnese, no qual, por exemplo, tem um marcador de registro biológico que é a hereditariedade, outra, os ambientes em torno. Por exemplo, a pessoa vive em grau de amplo estresse. Ora, de um lado, uma forma objetiva de verificar isso são os dados biologicamente intrínsecos, dado a susceptibilidade do ambiente. De outro, a própria influência ambiental, que tem um som, cores, que são massivamente instauradas, né? Então eu preciso fazer marcações. Imagina que o psiquiatra ouve assim, sem contextualização, negando a própria psiquiatria, e faz uma anamnese do tipo assim, você está muito estressada com o ambiente de trabalho? Sim. Então você é uma pessoa estressante. Ora, não sabe quais são os elementos? Mas muitos psiquiatras fazem isso. Como muitos terapeutas fazem também, quando faz uma pergunta assim, que eu já me referi a vocês, que já aconteceu comigo, para não citar exemplos dos mais comuns com todos. Numa primeira consulta, em que eu estive nos meus 15 anos como psicólogo, e a primeira pergunta que ele me faz é, você se masturba? Quer dizer, ele não sabe quais são as minhas relações interpretativas, de aproximação, de recusa, e não importa se eu diga a verdade, sim ou não, ela vem sem contexto, ela vem sem historicidade, ela vem sem vida. Eis o que acontece, então, se nós pegamos uma informação sem saber o quanto ela é objetiva, intercultural ou objetiva, sem fazer pontes. O resultado é, eu tenho fragmentos verdadeiramente colhidos, mas eu não tenho informações existencialmente verdadeiras. Vou esclarecer. Alguém de vocês, eu não, já teve vontade de matar alguém, mas não matou? Assim, mesmo que seja, tomara que Deus, com seus poderes que eu não tenho, faça esta pessoa tropeçar na ponte que partiu. Leia-se, closed caption, a tradução em português. Ora, isso faz desta pessoa agora uma espécie de objetividade cultural. Uma pessoa má. Eu não tenho contexto, nem para julgar elementos morais, nem para julgar elementos psicológicos. Mas se a pessoa dizer sim, observem que em cada um de nós eu posso encontrar verdade em vários fatos diferentes, mas que sem contexto aquilo nada quer dizer. Percebem? Então não estamos atrás da história, não estamos atrás da biografia, não estamos atrás de fragmentos, estamos atrás da vida, do movimento, da ação, do verbo
que relaciona sujeito ao predicado. Ficou claro isso, gente? Agora eu vou passar aqui para vocês um pequeno teste. Teste de como a subjetividade de quem interpreta, a subjetividade de quem fala e os elementos objetivos e interculturais que estão no meio, se não forem devidamente colocados nos seus espaços de observação, não saberemos se o que estamos vendo ou ouvindo é nosso, é do outro, é da cultura, não saberemos. Mas é claro que, se não quisermos saber, não existe outro. Ele é objetificado, é alienado. E se eu quiser saber, uma coisa não pode ficar isenta, de ética. Tenho eu que, antes de ir ao mundo do outro, ter grande outridade. E sei que a tendência em eu confundir-me com ele é imensa. Por quê? Dois elementos nos extremos são perigos de agendamento, ou seja, de imputação de interpretação que diz respeito ao diálogo. Dois marcadores que, quando chegarem perto dele, assim como o sinal do verde passa para o vermelho, quando ele surgir como amarelo e você já tiver uma certeza sobre ser verde ou vermelho, volte à suspensão, ao patos, à dúvida, volte ao que nós chamamos de suspensão da realidade, o epoquê grego, diga, opa, eu tenho que investigar o que isso quer dizer em mim, no outro e no ambiente linguístico. No caso de Laura, ela chega e diz assim, eu matei meu pai. Ok, o que vocês podem imaginar, objetivamente? Ela, de alguma forma, o fez morrer. Vamos à historicidade. Brigas entre pais e filhos, valores diferentes, uma religião muito ortodoxa e proibitiva dos comportamentos, ela com uma tendência muito forte de erotismos e de um conflito de divergências histórico-culturais de geração, ouviu diversas vezes do pai contrariedades, preconceitos em que ela revidava, também com autoridade de autodefesa e ataque. Não demora, numa dessas, ela ficou muito magoada com o pai e vice-versa. Acontece que, por efeito objetivamente da cirrose, ele vai, numa dessas crises, para o hospital, internado, e a mãe lhe imputa um agendamento, que a ela é interpretada como máximo, ou seja, como se fosse objetivo, o que na verdade era de caráter subjetivo, e diz, você vai matar seu pai de desgosto. E ela não vai até o pai pedir desculpas, porque ela entendia que o pai estava errado, era o pai que deveria vir a ela pedir desculpas. Nisso, o pai morre. Então ela teve uma confusão entre a subjetividade de quem efetivou a ação objetiva de matar e fez a construção subjetiva de ter matado o pai por um pensamento mágico. Mesmo sendo uma pessoa universitária, formada em letras, ou seja, num ambiente objetivo em que supostamente ela teria condições de discriminar o que era ou não objetivo. Mas, nesses estados de confusões, imaginem se eu interpreto de forma absoluta. Tanto afirmo quanto ouço, sem as devidas marcações de interpretação, o nome que daremos a isso é agendamento máximo. Isto é, fora do contexto de vida e adequado da interpretação. Está claro? Então nós teremos agendamentos máximos de nossa parte e do outro. Aquilo que é vulgarmente chamado de preconceito. Verdades prontas e absolutas, não passíveis do diálogo, da aproximação. Vamos a algumas delas. Se, como dizem, tudo depende da importância que você dá. Há pouco mostrei, em vídeo para vocês, uma chamada de propaganda do canal fechado Space, que mostra um diálogo no qual um homem está chamando para o diálogo um zumbi.
que, na figuração fictícia, lá é objetivo que ele não tem alma, ele não tem diálogo, ele não tem racionalidade. Mas, por agendamento máximo, ou seja, confuso, alterado das relações aqui demarcadas como subjetivas, intersubjetivas e objetivas, ele achava que a fala, o diálogo, era objetivamente sempre um estabelecimento possível entre duas pessoas. E diz para o outro, vamos conversar, a vida é muito sofrida, a morte também, só o diálogo resolve tudo, venha cá, vamos conversar. Aí o zumbi chega e o come. Para dizer depois que nem tudo, objetivamente, o diálogo trata. Portanto, vamos ver alguns dos elementos que já antecipam a resposta. Tudo depende da importância que você dá? Tudo é uma questão de interpretação subjetiva? Não. Tem elementos objetivos. Eu elevo ao desnecessário do ponto de vista epistêmico e coloco do ponto de vista ético como sendo criminoso que fere o direito à outridade. É o máximo pior possível. E é claro que isso vai acontecer independente da nossa escolha de não acontecer. Lembrando que agendamento máximo não significa um caráter depreciativo, como quem olha para outra pessoa e fala, você usa óculos, logo vi que é uma pessoa inteligente, então eu posso confiar em você. O senhor é um bom terapeuta, já me sinto até bem. É um agendamento máximo. Que pode isso ou não, por elementos, como eu disse, são dois opostos que eu tenho que ter cuidado. A da semelhança, a da empatia, que é a coincidência de valores entre nós, que faz com que eu me confunda com você. Mas lembramos que a empatia aqui não é necessariamente uma coisa boa. Pois eu posso ter empatia com a outra pessoa, ou seja, termos algo em comum, mas de maneira equivocada, porque deveria ser bem diferente. Não é tão fácil e semelhante como parece. Há outros elementos que eu não reconheço no outro porque eu não vivi. Não quer dizer que eu também não possa aprender com isso. Como, por exemplo, eu não preciso cheirar cocaína para entender o que é o efeito e o sofrimento da cocaína. Nem sempre é por empatia via sofrimento. Eu entendo você porque eu sofro. Às vezes pode ser por alteridade que não empática. Então, é possível ser por empatia ou não. Mas eu alerto dois perigos. Os elementos de semelhança. Bater uma semelhança entre o que a pessoa fala, eu dizer é mesmo. Há o risco de eu não mais ouvi-la no contexto de infinitude, o que significa, e abandonar a escuta e dizer, já que é semelhante, eu já sei como é. Eu tive um cachorrinho, aí eu já deixo de ouvir a história dele e começo a lembrar do meu cachorrinho e vou confirmando com a cabeça, ou seja, não há um outro. Eu agendei, fixei, de maneira máxima, por empatia, por semelhança. Então, o extremo desse risco é a sedução. Falo o que a pessoa quer ouvir, ou só entendo como me convém no que me é agradável. O outro extremo, ou seja, quando eu acho que estou acolhendo, interpretando, eu estou destruindo a nossa diferença, infinitude distante. O outro extremo é a oposição, a aversão. É tão diferente de mim que chega a ser, em minha interpretação, um elemento antagônico. Ou seja, não é aceitável. Ele fala de nazismo e eu não aceito isso, eu não quero nem ouvir. Ou ele fala de um elemento estético ou esteta, como, por exemplo, ele fala de um sabor de comida que para mim é tão horrível que eu não quero mais nem saber da sua história, não fale mais sobre isso. Ou imagem, qualquer nível de intencionalidade. Se for averso, eu posso perder a relação de outridade, e se for muito próximo, eu posso perder pela sedução ou pela violência. Isso não é defeito, mas é uma marcação que precisa ser cuidada. A razão pela qual, para eu concluir esse momento, é que nós, como terapeutas, filósofos clínicos, temos que saber quais são nossos limites. Algumas pessoas, com isso, poderão atender seus filhos, esposas, maridos, porque saberão manter alteridade suficiente. Outras dirão,
Não consigo. Daqui para lá eu vou me confundir. Eu quero, inclusive, me confundir. Não quero ficar à análise à distância, sabe? Eu quero que haja uma simbiose entre nós dois. Então eu tenho que saber o quanto é possível. Se o elemento é muito sedutor, eu vou dizer, olha, não dá para fazer clínica com você porque eu já não penso em você como outro, mas como meu. Ou é avesso, você fala coisas que eu não violentam demais os meus valores. Eu já não consigo mais ir ao seu mundo porque eu já me destituo. E é meu direito de então passar um limite. Eu não consigo, encaminho para outro colega. Tudo vai pela marcação aqui a ser interpretada dos limites de cada um. Sim, querido. Ah, querido, só lembrar que nós estamos sendo gravados. Se você quiser falar, deixe amplo, tá? Uhum. Ela ama quem? Ela ama quem ela ama. Ele fala exatamente o que ela quer ouvir, ou seja, que amor estranho. Tudo de bom, né? É um alto amor. Né? É. Imagina quando ele não está lá. Depois que casou e isso aconteceu, aí... Então... Sim. Pode falar. Uhum. Pode estar além da sua capacidade de entendimento, limitada pelo idioma, pela cultura desconhecida, erudita, ou mais sofisticada, até que convencido de embates axológicos, mal-colhosos, desconforto e pura antipatia, sexualidade, etc. Nesse caso, o mais indicado é o encaminhamento para um colega que talvez possa cuidar dele. Afinal, o limite dessa atividade respeita a distância que limite o tempo. Pai, mas eu concordo demais com isso aí que você disse. Só repita a página e o parágrafo. Parágrafo 2º da página 54 do livro A Escuta e o Silêncio faz a síntese do que falamos. Muito obrigado, querido. Estão prontos para fazer um teste laboratorial? Então, vamos lá. Aqui é uma ironia. Tudo depende da interpretação, da importância que você dá. Mas esse você é quem? O sujeito, a cultura, as convenções. Depois nós iremos aqui aos exames categoriais. Diz a vaquinha lá em cima. Defina normal. Apague a luz aqui para mim, por favor. Essas duas primeiras. Esta é aquela. São as primeiras da direita para a esquerda. As duas. Isso, obrigado. Então, o que é normal? Cientificamente, qual ciência? A ciência do século XIX? Do século XXI? A ciência hindu ou a ciência no Brasil? Olha aqui, mesmo a objetividade já é relativa. E subjetivamente. Mas vamos lá. Eu amo a minha mãe. Assinado? Bom, olha a mãe. Filho da mãe. Há uma carta de Carl Gustav Jung com Freud, no qual Jung diz sobre esse postulado da relação edipiana entre filho e mãe. E o Jung diz assim, mais ou menos assim, é porque você não conhece a minha mãe. Nem toda mãe é assim. E depois, vamos relembrar que quando uma mãe era gestante aos 12 anos, e quando uma mãe é gestante aos 14 anos, o que significam os elementos eróticos? Enfim, são tantas as relações que, se eu universalizo, como fazem algumas psicologias ou psiquiatrias, ou quaisquer estabelecimentos de normalidade, de erotismo, dizer isto é sempre assim, isso me retira a subjetividade. Ou pior ainda, me obriga a dizer que toda a subjetividade está refém deste critério objetivo. Bom? Quando vocês olham essa imagem, o que sentem?
Agora, conseguem separar o que é seu e o que é dele? Ou antes estavam mais pensando em si, em suas próprias reações, do que nele? Dá para contextualizar isso? Se é manha, se é digno de dó ou de raiva? E uma cena dessa? Como encaram a doença numa criança? Se você olha e tem imediata empatia, sem objetividade também, o que vai acontecer? Talvez como mãe você não possa ser um médico, não possa ter objetividade. Né? A morte. A morte não tem solução, para tudo tem solução, menos a morte. Acho que você não foi no terreiro de Umbanda. Ou então, não foi às confissões de Santo Agostinho. Enfim, a morte também tem um dado objetivo, mas também tem um dado subjetivo. Para uns, a morte é assim, sombria, nefasta, objeto de crime e de sombra. Para outros, a morte é agradável, doce, é melhorar de qualidade de vida. Então não me venha com a crença de que a morte é uma coisa tão objetiva assim. Também não posso postular que é uma ou outra de forma objetiva. Deste belíssimo filme O Sexto Sentido, no qual a morte é interpretado como uma forma de relação entre vivos e mortos, ou seja, uma nova concepção de vida e de morte. Isso aí é gostoso? Se sentem agradáveis, confortáveis com isso? Diante do outro, que coloca a sua expressividade, é claro que você vai reagir a isso. Você também é vivo. A pessoa lhe conta uma piada. Pergunta, na clínica, você vai rir ou não? Qual dos dois será agendamento máximo? Se a pessoa conta uma piada e você ri, fala, eu sabia que você era preconceituoso, que eu fiz uma piada preconceituosa, você riu, é porque você já perdeu a clínica. Ela te conta uma piada, você não ri. Fala, poxa, acho que você não tem uma relação comigo, porque eu te conto uma piada e você não entra comigo nisso? Então, a questão é, que eu quero dizer, não tem como eu ter essas respostas sem ter a historicidade, sem ter uma visão de conjunto quanto a isso. O fato é que toda linguagem ela está vinculada a interpretações e eu tenho que ter conhecimento adequado dessa interpretação. No processo dessa aprendizagem, que é a primeira parte da clínica, pode haver confusões. E vai haver naturalmente, mas elas vão ser anotadas e aprendidas. Até que no final, eu falo, agora eu estou entendendo bem e vou dar provas. Eu lhe conheço tão bem que eu posso dizer em que contexto, isso e aquilo, como está estruturada a sua forma de pensar. Pensar como um todo, qualquer forma de pensamento, de intencionalidade, pelo corpo, pelas emoções, pela intuição. Antes, o que eu tenho é um primeiro impacto, é fragmento, e não posso agendar informações sem antes a aprendizagem. Então, tudo, eu não posso ficar nem seduzido à semelhança, nem averso, me afastando também na aversão. Deixa eu entender. Às vezes você, por exemplo, jamais trairia seu marido ou esposa, mas isso, atenção, é segundo o seu modo de ser e o que implica de valores e circunstâncias. Na outra pessoa, essa suposta traição não é entendida assim. Então você precisa separar a sua estrutura de pensamento, a dele e a do mundo em volta. E isso não se faz num primeiro momento. Mas lembrando, um raciocínio rápido não faz da primeira imagem um primeiro momento, ela já está adiantada. Quero dizer que a clínica não começa só na hora em que o partilhante chega pela primeira vez. Um exemplo. Se o partilhante vem comunicar sobre a sua história ligada à música, e eu já sou um músico, eu já tenho sensibilidade aguçada para com mais velocidade, com mais profundidade, entender o que ele fala, do que se eu tivesse que aprender algo de música para entender os significados da sua fala.
Então, é um processo que começa em mim antes da chegada do outro. Como? Em mim, com a capacidade de viver com a outridade. Quanto mais eu ficar atento às diversidades, quando chega alguém, eu não terei que inaugurar o ato de ir ao outro. Eu já estou exercitando. Um filósofo clínico não começa a ser filósofo clínico porta dentro de um consultório, mas durante a vida. Não tem como fazer ginástica para levantar o peso só na hora da necessidade. Ele tem que manter a musculatura forte. Que, portanto, o valor da aprendizagem do que o outro fala começa na escuta, razão pela qual nós trabalharemos no curso. Ai, que lindo. Tem contexto isso aí? Tem, na imagem não tem. Muda o contexto, a mesma imagem vai ter outra interpretação. Bomba. PF descobre que é Tiririca quem escreve os discursos da Dilma. Aqueles que estão rindo, mantenha o seu riso, mas atenção, para si. Eu não sei se quem escreve quer que eu ria, ou, por exemplo, quer que eu me ofenda, ou outra coisa. Vai que alguém entenda o Tiririca como um sábio e não como um tolo. O fato é que, tudo bem você ter sua interpretação, é-lhe legítima, mas é-lhe autêntica? Ou seja, porque você riu, sabe se o seu riso é fruto da sua forma de pensar ou de uma piada que já foi masterizada, pasteurizada para ser acessível a todos como um pacote? Eu não sei. Então, tudo em clínica é estado de atenção. Eu atendi uma moça, uma senhora, com uma extraordinária capacidade expressiva de fazer o outro se sentir imediatamente em bem-estar. É um carisma raro. Tem algumas pessoas que fazem a gente se sentir bem. Ela chegava sorridente, sabe, abraçando, contando piadas. E aí, uma vez ela contou, eu não aguentei. Foi assim, gostoso demais, eu dei uma gargalhada. Na hora que eu dei a gargalhada, ela chorou copiosamente. Assim, não houve um processo de conversão. Foi do riso a instantâneo choro. Eu agendei sem me dar conta. Então, vamos voltar, beleza. Vamos depois entender isso. Outra sessão. Ela chega com outros risos maravilhosos e eu já estava cabreiro. Falei, peraí, mas eu não aguentei, ela era boa demais naquilo. Aí eu ri de novo, ela chora de novo. Olha, não é fácil lidar com os elementos. A pessoa chega contando da morte, do erotismo, as influenciações da conversa são fortes, são pesadas. Eu imagino que você vai entrar com anestesia ou com analgesia. É uma relação de vida. A pessoa fala, meu filho morreu, você também tem filho, pode confundir tudo. Eu odeio fulano, eu também odeio. Nossa, cuidado. Então assim, você vai ser você, mas não sem o outro. O outro ali importa e muito. Então, ainda que você tenha o seu eu, não sem o jogo de interpretações dele. Essa imagem aí já tem a felicidade estampada. O Tiririca fez uma prova de atletismo para tomar foto. Mesmo assim... E a Dilma falou que a mandioca é um objeto cultural do Brasil. Como pode se tocar dentro. Então, eu também sempre foi lindo mesmo. Como eu disse, vamos ficar atento a todos os jogos linguísticos. Olha que gracinha. Aí alguém pode dizer, o passarinho está falando com a estátua está falando, está? Ou é mera coincidência da formatação que eu estou interpretando? Há objetividade nisso? Eu não posso dizer que não há. Vai que a estátua fala no modo estátua de ser. Vai que, quem diz que os símbolos também não são comunicações? Vai que o passarinho tem intencionalidade? O fato é que eu não posso ficar isento de... Tem um óbvio, mas tem um patos, deixa eu entender. Surpresas acontecem àqueles que se põem em dúvidas. A Gina me mandou um WhatsApp muito engraçado. E fiquei de selecionar e não trouxe para cá. Você lembra dele?
O do cachorro e do gato? Sim. Isso é interessante porque é uma confusão entre elementos objetivos, subjetivos, qual fossem subjetivos. Eu vou ler aqui para você tal qual está escrito. Diz assim, apaguei. Vou ver aqui. Sim, colocarei. Eu não sei, acho que até que eu pensei que havia colocado. Sim. Hoje na rua, vi um homem falando com seu cachorro. Acho que ele pensava que seu cachorro estava entendendo tudo. Cheguei em casa, contei tudo para o meu gato e rimos muito. Isso aqui fica óbvio quando você vê no outro, não enquanto acontece. Desatento às diferenças entre objetividade, intersubjetividade e objetividade. Mas na clínica, isso não pode passar despercebido. Qual é a idade dela? Condição de tempo. Como ela é, como ela se vê. Qual é o critério de avaliação? É só o objetivo, o marcador biológico do corpo? Às vezes este é menos objetivo do que para ela é a alma, a imagem de como ela se vê. Enfim, cuidado que as aparências enganam para quem não põe-se à reflexão do óbvio. Olha, a gente já é... Quem não suspeitar das aparências já é roubado de si mesmo e é seduzido pelo que parece ser absoluto. Seja lá o que você estiver pensando aí, abra-se para o inusitado. Isso pode ser diferente do que quando o outro mostra essa imagem. Diz André Gide, eu gosto muito desse escritor francês, o valor de uma coisa só depende da importância que damos a ela. Mas eu pergunto, será? Só depende? Tudo é interpretação, não há objetividade? Isso aí. Se você vai rir, eu já não estou vendo gente rindo, mas eu rio. A expressão pôr fogo no rabo. Para alguns pode ser alegria e bem-estar, para outros pode ser uma profunda ofensa religiosa, e etc. Olha que maravilha. Dá para você saber se isso é fome, a alegria, se ele gosta do macio, do tamanho e o volume, da comparação disso com uma bola. Dá para saber se ele ficou alegre, não com o repolho, mas com a pessoa que lhe deu o repolho. Enfim, eu sei que teremos nossas ideias, só não podemos agendá-las e não ficar aberto às renovações. Mas isso é absolutamente fofo. Não tem relatividade aí. É poético, bonito, mas de repente o menino pode pular da janela com isso aí. Os religiosos, né? Jesus te ama. Qual é o nome desse manequim, desse modelo? Olha só. Mas espera aí, tem para as meninas também. Esse é o Jesus que ele estava se referindo? Que as camisetas se referem? E quando a pessoa fala Jesus, não sei o quê, que Jesus é esse? É o histórico? É de qual fonte? É hermenêutico? Não é óbvio para uma escuta filosófico-clínica. Ou seria esse Jesus? A nova ordem mundial.
um Jesus nazista, porque algumas pessoas viram em Jesus a justificação para a guerra, o príncipe da paz ser o... tem de tudo, né? A casca do ovo era uma prisão, era uma proteção, assim o equivalente de a escola, a casa dos pais, o ambiente de trabalho. O que é prisão ou liberdade? E essa terapia alguns adoram. Foda-se, 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 foda-se. Outros não. Tudo depende da importância que você dá. Será? Ai, ai, ai. Que lindas plantas. O filósofo clínico nunca pode se esquecer. A beleza ou a maldade do partilhante está antes nos olhos que o interpretam. Verdade ou mentira? A beleza está nos olhos de quem vê? Ou ela pode ser objetiva? Não está nos olhos, está na própria coisa. Sim? Não? O que é fato?